Então, continuando aí sobre o potencial elétrico, então, anteriormente eu tinha passado para vocês a equação do potencial elétrico pela definição. O potencial elétrico, continuando então, pessoal, sobre o potencial elétrico, anteriormente eu tinha falado com vocês da definição do potencial. É uma grandeza que mede a quantidade de energia potencial elétrica que cada coulomb de carga recebe colocada dentro do campo elétrico, né? Existe uma outra forma de calcular o potencial elétrico quando se trata de uma carga pontual, né? Quando você tem uma carga pontual, o que acontece? Então vamos imaginar aqui uma carga pontual geradora de campo elétrico positiva, tá? Gerando campo elétrico. Nós sabemos que carga positiva gera campo de afastamento. Vou fazer aqui algumas linhas de campo elétrico, tá? Então você tem lá o campo elétrico de afastamento. E aí você quer saber qual é o potencial elétrico nesse ponto aqui. Vamos chamar de ponto A. Quanto que vale o potencial elétrico num ponto A a uma distância D da carga geradora? Você tem uma opção que é calcular a energia potencial elétrica nesse ponto e dividir pela carga que foi colocada lá, né? Ou tem outra maneira de você fazer. Como nós sabemos que energia potencial elétrica se calcula pela expressão K, que multiplica Qzinho, dividido pela distância, eu posso pegar isso aqui e substituir lá na equação. E aí a minha equação do potencial ficaria assim. No lugar da energia, eu colocaria K, Q dividido por D, dividido pela carga de prova, ó. Né? Aí o que acontece? Eu tenho uma divisão de fração. O que eu faço numa divisão de fração? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Qual que é o inverso de Q? 1 sobre Q. Aí esse Q e esse aqui são os mesmos. Um está multiplicando, um está dividindo. Eu posso matematicamente fazer a simplificação. Então eu posso simplificar esse Q aqui com esse Q aqui. Me sobra o quê? Potencial é K, Q sobre D. Então, para uma carga pontual, você pode calcular o potencial usando essa expressão aqui. E essa dedução, ela é muito importante quando eu faço isso aqui, quando nós fazemos isso aqui. Quando eu simplifico essa carga de prova, essa cargazinha aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou afirmando que o potencial no ponto A independe da carga colocada lá. Eu não preciso ter uma carga que eu simplifiquei. O valor não interfere no resultado final. Então, essa simplificação matemática significa fisicamente que o potencial elétrico nesse ponto independe da carga colocada lá. O potencial nesse ponto depende de dois fatores: a carga que está gerando o campo elétrico e a que distância que eu vou estar dessa carga geradora. Então, depende diretamente da carga geradora, depende do meio, né? A gente trabalha sempre com vácuo, na maioria das vezes, né? Acho que 99,99% das vezes trabalha com vácuo. Então, o que vai mudar é a carga geradora e depende inversamente da distância. Então, diretamente da carga, inversamente da distância. Tá? Então, essa relação matemática e o processo de dedução dela me dá duas informações importantes. A primeira,
o potencial em qualquer ponto do campo elétrico não depende da carga que foi colocada nesse ponto, ela só depende da carga geradora do campo elétrico, de forma direta e indiretamente e de forma inversamente proporcional à distância. Quer dizer, se eu aumento a distância, eu diminuo o valor do potencial, ok? E veja bem, se eu tiver várias cargas geradoras de campo elétrico no espaço, vamos supor que eu tenho aqui uma carga geradora Q1 positiva, uma carga Q2 também positiva e uma carga Q3 aqui, só que negativa. Elas estão próximas uma da outra. Então, os campos elétricos eles vão interagir aqui entre eles. E que você precise calcular o potencial elétrico num ponto P qualquer. Vamos supor que eu tenho um ponto P aqui e eu quero calcular o potencial elétrico ali. Quem vai estar gerando esse potencial elétrico? As três cargas, tá? As três cargas vão estar gerando o potencial aqui. Então, esse cara vai estar gerando um potencial elétrico V1 aqui. Essa carga vai estar gerando um potencial elétrico V2 aqui. E essa carga vai estar gerando um potencial V3 aqui nesse ponto P, tá? Ou seja, nós vamos ter um potencial elétrico que vai ser o resultado dos três potenciais juntos. Por isso, potencial elétrico resultante. E o potencial elétrico resultante sempre será dado pelo somatório dos N potenciais que eu tenho naquele ponto. Lembrando que, como a equação do potencial é V igual a K Q sobre D, e não está em módulo, significa que carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Então, aqui, se eu fosse calcular o potencial resultante no ponto P, eu faria V1 mais V2 mais, porque é somatório, mais, aí eu abro parênteses, menos V3, porque o potencial elétrico V3, ele é negativo, porque a carga geradora é negativa, tá? Então, você teria no final aqui V1 mais V2, e aí eu vou ter que fazer essa multiplicação, né? Mais vezes menos vai dar menos. Então, eu vou ter menos V3. Então, se você tiver várias cargas próximas uma da outra, um ponto P, um ponto qualquer próximos a ela, vai ter um potencial elétrico resultante dessas três. Como é que você vai achar? Fazendo o somatório dos N potenciais. Quando eu falo somatório, então você vai somar realmente. Só tem que lembrar que como o potencial é uma grandeza escalar, a carga não está em módulo. Se ela for positiva, o potencial vai ser positivo, e se ela for negativa, o potencial vai estar negativo, ok? Diferença de potencial. O que vem a ser diferença de potencial? Imagine que nós temos aqui uma carga geradora de campo elétrico, uma carga positiva geradora de campo elétrico, uma carga pontual, tá? E eu tenha dois pontos dentro do campo elétrico gerada por ela, um ponto A e um ponto B, ok? Então, esses dois pontos vão estar dentro do campo elétrico gerado por ela, ok? Então, eu vou fazer só uma linha de campo aqui, só para que fique bem claro. Esses dois pontos, eles estão dentro do campo elétrico gerado pela carga lá. Bom, se esses dois pontos estão dentro do campo elétrico, significa que esses dois pontos têm potencial. Então, você tem um potencial elétrico no ponto A e você tem um potencial elétrico no ponto B, tá? Diferença de potencial é exatamente a diferença de potencial entre esses dois pontos A e B. Nós chamamos de DDP.
Nós representamos na física a DDP pela letra U maiúsculo, tá? Então, diferença de potencial é literalmente o que está dizendo aqui. A diferença de potencial entre dois pontos, A e B, nada mais é do que a diferença do potencial entre esses dois pontos. No caso aqui, como ele pediu para achar a diferença de potencial entre A e B, eu vou fazer VA menos VB. Se você se deparar com uma situação em que o exercício pede para você calcular a diferença de potencial entre B e A, você tem que colocar VB menos VA, tá? Tem que seguir a ordem que está aqui, ok? Aí você pode estar se perguntando, mas a gente fazia o contrário lá no primeiro ano, se eu quisesse achar a variação da temperatura, do tempo, eu fazia tempo final menos tempo inicial e assim por diante. Aqui você estava calculando a variação, tá? E aqui não, aqui eu não estou calculando variação, aqui eu estou calculando a diferença de potencial entre dois pontos. E essa ordem aqui é porque a diferença de potencial entre os dois pontos serve para eu, por exemplo, determinar quanto de trabalho eu preciso fazer para levar uma carga de um ponto para o outro. Vamos supor que eu pegue aqui uma carga de prova positiva, eu coloco ela aqui no ponto A. Ela naturalmente, né, como carga de mesmo sinal se repele, ela naturalmente vai ser repelida e o campo elétrico vai fazer uma força na mesma direção e no mesmo sentido do movimento dela, né? Então, o campo elétrico vai exercer uma força aqui e ela vai se mover para cá. Então, aqui o campo elétrico está realizando o trabalho sobre ela. Está realizando um trabalho sobre ela porque está fazendo com que a energia potencial dela se transforme em energia cinética, uma parte, né? Agora, se você pega essa mesma carga positiva, e coloque ela aqui, e você leva ela para lá, você está levando, né? O campo elétrico, ó, está exercendo uma força, ele continua fazendo a força para a direita. E você está fazendo com que ela se mova para cá. Você está fazendo um movimento forçado, você está forçando ela a vir para cá. Então, você está fazendo um trabalho contra o campo elétrico. E aí, é necessário, né, que a gente saiba se o campo elétrico está realizando o trabalho ou se ele está recebendo o trabalho, tá? Então, eu preciso de fazer essa distinção. E para fazer essa distinção matemática, eu tenho que seguir a ordem. Se eu estou levando a carga daqui para cá, eu faço VA menos VB. Se eu estiver levando a carga daqui para cá, eu faço VB menos VA, tá? Então, o objetivo aqui é para que, quando eu for calcular o trabalho, se eu precisar calcular o trabalho realizado pelo campo elétrico ou contra o campo elétrico, eu preciso seguir essa ordem aqui, tá ok? Bom, o que seria uma superfície equipotencial? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma carga geradora de campo elétrico positiva, colocado num ponto qualquer do espaço. O que nós sabemos? Que ela vai gerar campo elétrico de afastamento, ok? Ela gera um campo elétrico de afastamento. Sabemos também que se eu pegar vários pontos, a mesma distância dela, eles terão o mesmo potencial, né? Então, por exemplo, se eu pego um ponto A aqui, a 0,2 metros da carga geradora. Se aqui eu tiver um potencial elétrico de 5 volts, em qualquer outro lugar que eu escolher aqui,
a 0,2 metros de distância dessa carga, eu vou ter um potencial de 5 volts. Qualquer ponto que eu escolher a 0,2 metros, o potencial elétrico será de 5 volts. Por quê? Porque potencial depende diretamente do meio, da carga geradora e da distância. Como a carga geradora é a mesma, como eu estou pegando a mesma distância, o potencial elétrico vai ser o mesmo. Ou seja, eu vou ter aqui infinitos pontos em torno dessa carga geradora que vai ter o mesmo potencial, né? E se eu junto todos esses infinitos pontos, o que eu tenho? Eu tenho, se for do jeito que está aqui, né, na tela do computador, que é 2 dimensões, eu vou ter uma circunferência, né? Porque 2 dimensões só dá para fazer comprimento e largura, eu teria ali, se eu juntar esses infinitos pontos, eu teria uma circunferência. Mas se eu pensar tridimensionalmente, ou seja, se eu pensar em 3 dimensões, se eu juntar infinitos pontos equidistantes da carga do que eu vou ter? Eu vou ter uma esfera, né? E essa esfera vai ter uma superfície, certo? Então, o que nós chamamos de superfícies equipotenciais? Superfícies equipotenciais são pontos em torno de uma carga geradora que vai estar equidistante dela e sobre o mesmo potencial. Então, equipotencial igual potencial. Então, para uma bidimensional, para um desenho bidimensional, eu teria aqui uma circunferência, tá? Eu teria aqui uma circunferência, deixa eu fazer a circunferência ali. Não vai ficar os pontos aqui certinho, né, gente? Mas eu teria a partir daqui uma circunferência, ok? E em que todos esses pontos estariam equidistantes da carga, e aí eu teria o mesmo potencial. Se eu pegar outro ponto, se eu pegar um outro ponto a uma outra distância, todos os pontos equidistantes da carga geradora, eu teria também todos os pontos submetidos ao mesmo potencial. Eu não consegui fazer concêntricos certinhos aqui, tá? Mas considere que você tem todos os pontos aqui equidistantes da carga geradora. Todos os pontos aqui estariam sobre o mesmo potencial. Então, chamamos superfícies equipotenciais pontos equidistantes de uma carga que estariam submetidos ao mesmo potencial. Isso vale tanto para a carga pontual quanto para placas paralelas, tá, gente? Se eu pegar duas placas paralelas, elas vão gerar campo elétrico uniforme, certo? Vamos supor que essa aqui seja positiva. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu só mudar aqui para pincel. Se essa placa aqui for positiva e essa placa for negativa, nós vamos ter um campo elétrico uniforme, que vai sair da carga positiva e vai para a carga negativa, né? Então, eu vou ter campo elétrico aqui assim. Que vai estar saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. E da mesma forma, eu vou ter aqui pontos que vão estar equidistante da carga e, consequentemente, eles vão ser chamados também de superfícies equipotenciais. Ó, aqui está dimensional, né? Mas eu estou pensando duas placas, ok? Duas placas paralelas. Então, você vai ter um campo elétrico aqui entre elas e você vai ter aqui pontos, infinitos pontos que vão formar retas ou placas também, em que eles vão estar sobre o mesmo potencial, tá? Então, se eu pegar aqui a superfície equipotencial
VA. Deixa eu mudar para pincel. Eu vou ter aqui a superfície equipotencial VA, a superfície VB e a superfície VC. Qualquer ponto que eu escolher aqui, ó, ele vai estar sobre o mesmo potencial elétrico, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele vai, todos esses pontos aqui, né, entre eles, vão estar sobre o mesmo potencial. Então, para uma carga pontual ou para placas paralelas, você vai ter superfícies que vão estar sobre potenciais iguais. Isso que são superfícies equipotenciais. Aí você pode estar perguntando, mas Emerson, o campo elétrico não é uniforme? Como é que o potencial vai mudando? Aí nós temos que lembrar de uma coisa. Potencial é K, Q sobre D, correto? Depende da carga, não depende? Ó, se você pegar aqui, aqui você tem um potencial mais positivo, porque ele está próximo da carga positiva. Porque você iria calcular o potencial resultante aqui, na verdade, né? Se você escolher esse ponto aqui, por exemplo, se eu chamar ali de ponto A, eu teria que calcular o potencial resultante da placa positiva aqui e da placa negativa aqui, tá? Se elas têm a mesma carga, as duas placas, então esquece isso aqui, porque isso aqui não vai determinar. Mas a distância. Essa distância aqui é menor. Se essa distância é menor, o potencial gerado pela carga positiva é maior. Então, na hora que eu calcular o potencial resultante aqui, esse potencial menos esse vai dar um valor positivo. E você vai andando aqui, né? Vai chegar um ponto que você vai estar no meio das placas. E na hora que você estiver no meio das placas, a distância é a mesma. O valor das cargas são iguais, só que um é positivo e o outro é negativo. Quando você calcular o potencial resultante, o que vai dar aqui? Zero. E na hora que você começar a vir para cá, o potencial vai fazer o quê? Vai começar a ficar negativo, porque como você vai estar mais próximo da carga negativa, menor a distância, o potencial negativo fica maior do que o positivo e o resultante vai ficar negativo. Então aqui, ó, você vai ter valores positivos, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, tá? 5, 4, 3, 0, menos 3, menos 5, menos 8, assim sucessivamente, tá? Então, para placa, para campo elétrico uniforme, você também tem potencial elétrico, tá? Você tem superfícies equipotenciais, ok? Bom, e agora para encerrar essa parte de eletrostática, eu vou falar, depois desses conceitos que eu falei para vocês, de superfície equipotencial, potencial elétrico, eu vou construir agora com vocês relações matemáticas entre diferença de potencial, trabalho e campo elétrico, tá? Bom, as equações que eu passei para vocês até agora são energia potencial elétrica é K, Q sobre D. Eu passei do potencial, que mede a quantidade de energia que cada coulomb de carga absorve. Eu falei do potencial gerado por uma carga pontiforme. Eu falei da diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, que vai ser VA menos VB, ou se aqui tiver ABA, seria VB menos VA. Falei de trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento, ou o trabalho é a variação da energia, correto? Agora nós vamos juntar algumas equações aqui, tá? Começando por aqui, ó. Se eu tenho que trabalho é variação de energia potencial elétrica, eu vou fazer energia potencial elétrica inicial, tá, gente? Inicial menos energia potencial elétrica final.
Aí vem aqui, ó. Potencial é energia sobre carga. Isola a energia aqui. Passa esse Q para cá. Então, energia potencial vai ficar V vezes Q. Então, eu vou fazer aqui, ó. V vezes Q menos V vezes Q. Ok? Eu não vou colocar inicial e final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. A gente normalmente na física a gente trabalha com A e B. Então aqui seria VA e aqui seria VB, tá ok? Aí o que acontece? Esse aqui é o mesmo, então eu posso colocar ele em evidência. Se eu coloco ele em evidência, fica VA menos VB. Só que VA menos VB, ó, é o quê? É a diferença de potencial. Então, eu posso calcular o trabalho fazendo Q, que multiplica a diferença de potencial entre dois pontos. Se eu for calcular o trabalho AB, eu vou fazer VA menos VB. Se eu for calcular o trabalho BA, eu vou fazer VB menos VA, ok? Então, aqui está uma das equações, uma das relações matemáticas. Eu esqueci de uma outra equação que eu já passei para vocês também de trabalho, que é, se for um campo elétrico uniforme, trabalho é E vezes Q vezes D. Lembrando que esse aqui é o campo elétrico, né? Então, para um campo elétrico uniforme, você pode calcular o trabalho fazendo EQD, ok? Então, aí eu vou pegar agora essa equação aqui, vou chegar numa outra equação para poder se calcular o trabalho para campo elétrico uniforme, tá? Então, eu tenho campo elétrico, trabalho é campo elétrico vezes Q vezes D. Só que veja bem, eu sei que trabalho é Q vezes U. Então eu vou substituir aqui, tá? Ó, eu fiz isso aqui, agora eu vou substituir Q, que multiplica a DDP entre dois pontos quaisquer, campo elétrico vezes a carga vezes o deslocamento. Esse Q aqui e esse Q aqui são os mesmos, tá, gente? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar o Q com o Q, ok? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui a DDP entre dois pontos A e B pode ser determinado fazendo E vezes D. Essa aqui é uma equação fácil de lembrar, U igual a ED. Lembrando que esse E aqui não é energia, tá? É campo elétrico, ok? Ele é campo elétrico. E que esse D aqui não é distância, ele é deslocamento. É deslocamento. Ok? Então, para um campo elétrico uniforme, você pode usar essa expressão U igual a ED, tá? Essa equação aqui você pode usar para qualquer tipo de campo elétrico, seja ele de uma carga pontual ou um campo elétrico uniforme. Você pode usar esses dois aí, ok?